Meus muito amados irmãos, Malena, Luiz Henrique, Adriano, aos integrantes da família espírita paranaense, a todos os irmãos que nos acompanham nesta manhã dominical pelo canal FEP e as demais redes sociais da instituição, nosso eterno reconhecimento, gratidão pela honrosa oportunidade concedida para que pudéssemos participar deste memorável encontro em que temos o ensejo de evocar a lembrança da passagem outrora de abnegados ceareiros do movimento espírita, que numa época muito mais difícil do que a nossa presentemente, ousaram vencer as barreiras de preconceitos de todo jaez, para que a mensagem da Boa Nova Espírita triunfasse e lograsse alcançar os nossos corações. A semelhança de um enorme formigueiro em movimento, naquela tarde uma grande multidão se dirigia ao auditório central da vasta corte provincial de Cesareia. Félix e Drusila, sua esposa, ali já não mais se encontravam. Haviam, por ordem de César, demandado a outras regiões provinciais a fim de exercerem novos encargos administrativos. Para ocupar o lugar de Félix, foi então designado o procônsul romano Pórcio Festus. E Festus, naturalmente, para se tornar simpático, agradável à comunidade hebraica local, resolveu então fazer uma recepção festiva ao rei Herodes Agripa e à sua esposa, a rainha Berenice. Sabia ele que o rei Herodes ardia em curiosidade por conhecer então a afamada figura de Paulo de Tarso, um ex-doutor da lei, que, conforme alguns diziam, havia sido anos antes acometido por um estranho fenômeno às portas da cidade síria de Damasco, quando modificara radicalmente a sua maneira de pensar e de ser. Deixara de ser um exegeta, um intérprete, um estudioso da Torá, da lei dos antigos profetas, para ser um dos mais obstinados propagandistas de uma mensagem de moral estranha, que havia sido anos antes pregada em algumas cidades em torno do Mar da Galileia, na Palestina e circunvizinhanças, por um carpinteiro de nome Jesus, que deixara a vida tristemente crucificado além dos muros de Jerusalém, no Monte Gólgota, entre malfeitores. Curiosamente, naquele momento, Paulo, cognominado de o advogado da gentilidade ou dos gentios, estava preso no cárcere de Cesareia, aguardando o trânsito para ser levado até Roma, onde seria julgado após ficar alguns dias na prisão marmitina e receber o veredito ao tempo do governo de Domício Nero, quando regressaria triunfante pela missão exitosa após a sua decapitação ao mundo espiritual. Paulo estava preso em Cesareia, porquanto ciente da necessidade de sua permanência naquela localidade, a fim de continuar por mais tempo divulgando a mensagem do poeta Galileu, mas também atento às perseguições invejosas movidas pelos representantes do Sinédrio naquela cidade, que temiam o seu verbo flamívomo, arrebatador, a sua oratória fenomenal, que tocava não somente o cérebro, mas os corações de todos aqueles que tinham oportunidade de ouvi-lo, resolveram eliminá-lo. Aí Paulo, inteligente e ciente, portanto, da necessidade de sua permanência no plano físico por mais tempo, valeu-se de uma prerrogativa
a de ser cidadão romano, um título que ele possuía. Explicável, porque Paulo, embora as tradições familiares, genealógicas, étnicas e culturais, a sua vinculação com o povo hebreu, mais tarde judeu, Paulo também era um cidadão grego, visto que nascera na cidade de Társio, na Ásia Menor, e era desde o tempo de Alexandre o Grande, essa cidade, na fase helenística da dominação desse grande conquistador terrestre, um dos principais centros de difusão da cultura helênica. Portanto, Paulo nascera grego, era judeu e tinha o título de cidadão romano, uma condição estabelecida outrora por Júlio César, o grande conquistador das Gálias, que vencera Vercingetorix, tornando-se um dos mais importantes líderes ao tempo da República Romana, e que, pela admiração ao povo grego, também um dos povos formadores da civilização romana, resolveu conceder a todo cidadão grego o título de cidadão romano. Portanto, Paulo era cidadão romano. E assim sendo nessa condição, preso em Cesareia, Pórcio Festus acreditou que seria interessante colocar Paulo naquele auditório apinhado de curiosos para ver o ex-doutor da lei, desconhecendo, no entanto, que Paulo tinha uma habilidade incrível no manejo das palavras, pelo verbo eloquente. E diz o livro Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 25, de onde colhemos essas informações, complementadas aqui e acolá com a narrativa única de Emmanuel, pela via mediúnica de Chico Xavier, na antológica obra Paulo e Estevão, disse que Paulo adentra o recinto ladeado por 2 centuriões, com as suas armaduras típicas, reluzentes, com togas escarlates. Apresentavam ao meio um homem de aspecto admirável, a cabeleira já matizada, pelo tempo, embranquecida. Observava a barba espessa, mal feita, que se esparramava pelo tórax. Interessante é que se percebiam também nas partes desnudadas do corpo, nos braços, nas pernas, manchas, sinais, que eram evidências da luta daquele homem, talvez uma luta quase insana, na divulgação da mensagem de que era portador. Mas o mais impressionante, segundo as testemunhas da época, através da narrativa emanuelina, via Chico Xavier, era a tranquilidade, era a serenidade, era a paz indizível que se exteriorizava através do olhar sereno daquele propagandista da mensagem de Jesus. Há um sinal de Festus, ele que entra manietado, aguilhoado, tem as algemas abertas, cai no assoalho de mármore, provocando um tilitar metálico típico, que contrastou curiosamente com o tilitar metálico dos braceletes de ouro da esposa de Herodes, Berenice. Fato este que, aliás, na percepção do leitor desse trecho, enseja-nos uma reflexão. Berenice, que tinha uma vida devassa, licenciosa, estava ali, para apupar Paulo, como os demais. Ela tinha fisicamente a liberdade de ir e de vir, ao contrário de Paulo, agrilhoado, manietado, preso no cárcere de Cesareia. Mas intimamente ele estava plenamente liberto, pela consciência tranquila, dos deveres cumpridos naquele instante, desde quando tivera a oportunidade única de mediunicamente vislumbrar Jesus na estrada de Damasco, em pleno deserto da Síria. Ele estava para ser apupado, ela para ser aplaudida. Aliás, é curioso, disse certa feita ilustre pensador, que o aplauso das massas é quase sempre pronto e demorado no valor inverso daquele que é alvo desses aplausos.
Pórcio Festus, portanto, concede a Paulo a oportunidade de entretecer alguns comentários. Repetimos, desconhecedor da habilidade que Paulo tinha de falar com as multidões. E Paulo começa, aproveitando aquele ensejo com a sua têmpera, com a sua coragem indômita, para divulgar uma vez mais a mensagem de Jesus e ali dar testemunho da sua fé. Faz a narrativa por alguns minutos, descreve toda a sua trajetória existencial, recorda emocionadamente os idos tempos da sua infância em Tarso, os projetos existenciais, pessoais, o seu desejo ardente de ser um dia rabino na sinagoga principal de Jerusalém, onde estava o Sinédrio, o centro político da civilização, que tratava não somente das questões de natureza religiosa, mas também das questões políticas do povo. E falou do momento em que teve notícias, através de um inspirado pregador, de uma mensagem de moral estranha que houvera sido pregada por Jesus de Nazaré. E aí toda a narrativa é feita até o momento em que ele registra que, encolerizado, com a visão obnubilada pelo ódio, desloca-se na direção de Damasco a fim de debelar um núcleo cristão que ali estava em franco desenvolvimento. Acompanhado de 3 cavaleiros, ou 3 cameleiros, como queira, porque há dúvida se eram cavalos ou eram camelos, típicos daquela região. O fato é que Paulo se desloca, e no trajeto entre uma e outra cidade, entre Jerusalém e Damasco, acontece aquele encontro que mudaria em definitivo os rumos existenciais do orgulhoso Saulo, o ex-doutor da lei, que logo, logo se converteria e se transformaria no grande Paulo, o maior propagandista da Boa Nova de Jesus, no primeiro século da era cristã. Paulo encontra Jesus naquele fenômeno estranho, mediúnico, em que, na sua percepção, conforme a narrativa de Atos dos Apóstolos, parecia que o céu se fendia, se rasgava de alto a baixo, e uma luz intensa ofuscou-lhe de tal forma a visão que ele cai do animal que o conduzia e fica tateando cego, sem sentir o ardor, a quentura do calor das areias escaldantes do deserto. Na percepção dos cavaleiros que o observavam, ele entabulava uma conversação estranha, ininteligível, incompreensível com o invisível, mas o que eles não sabiam nesse diálogo é que Paulo estava tendo uma prosa, uma conversa que mudaria radicalmente a sua maneira de pensar e de ser. No diálogo com Jesus, que ele aos poucos percebe, diante da luminosidade que o cegara momentaneamente, que uma silhueta do corpo de um homem vai se formando, e de repente ele fica extasiado com um homem de aproximadamente 1,75 m, 1,80 m, segundo estimam alguns pesquisadores, com os cabelos à moda nazarena, cor do bronze, a barba mais espessa e escura, partida ao meio, e o mais impressionante, no dizer de Emmanuel, por Chico Xavier, aquele olhar hialino, claro, penetrante, claro como as águas do Jaboque, um dos afluentes do Jordão, que diria aquelas palavras que reverberariam, por certo, por toda a eternidade, na acústica da alma de Saulo, o Paulo, antes da espiritualização. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paramos a narrativa neste ponto, até porque a nossa exposição é sobre Viana de Carvalho, e não sobre Paulo, mas tem uma finalidade, a introdução, dessa maneira, porque voltando à cena original da narrativa, depois de aproximadamente meia hora de fala, ao retornar ao ambiente, depois de falar das suas lutas, da divulgação da mensagem de Jesus, das dificuldades que enfrentaria diante dos amigos de Jesus que passaram a suspeitar da sinceridade da sua conversão, dos próprios familiares, dos companheiros de outrora do Sinédrio, que agora ameaçavam, inclusive, eliminá-lo, Paulo fala, por fim, do seu empenho na divulgação da mensagem de Jesus
E naquele momento, voltando à cena do auditório de Cesareia, a multidão que ali se encontrara, originalmente com o intuito de vaiá-lo, de apupá-lo, mas por curiosidade para conhecer o afamado ex-doutor da lei, parecia de alguma forma comovida com aquela narrativa eloquente dirigida aos seus cérebros, mas especialmente aos seus corações. E, para a surpresa de todos, o próprio Pórcio Festus percebeu o seu equívoco e, para tentar quebrar aquele clímax, interveio, interfere, aparta Paulo, interrompe-o e diz: ora, Paulo, vamos lá, devagar. Parecem que as muitas letras te fazem delirar. Interessante essa observação, abrindo um parênteses, porque para nós, eu sempre fui muito estudioso desde criança, quem lê muito, quem estuda muito, aquela história, não estude muito não, senão você vai ficar tantã, está faltando parafusamento, como se a boa leitura, que é um antídoto, aliás, ao Alzheimer, fosse prejudicar alguém. Então, talvez por Paulo ser um intelectual, um homem erudito, um estudioso, Pórcio Festus é uma observação que fazemos, diz: ora, Paulo, parecem que as muitas letras te fazem delirar. E aí Paulo, numa coragem extraordinária, volta-se para o representante de César na região e diz: não deliro, ó potentíssimo Festus, porque falo de sã consciência. E numa desenvoltura incrível, ele dá as costas à autoridade romana e se volta para o trono adrede, preparando, onde estava o rei Herodes e a esposa, a rainha Berenice. E fitando as pupilas do rei dos judeus, diz: o rei Herodes, que conhece a tradição da nossa gente, do nosso povo, sabe do que digo. Crede, não crede, rei Herodes, que Jesus Cristo é a concretização da promessa profética dos antigos da nossa raça. Dele falaram Miqueias, Jeremias, Malaquias. Credes, rei Herodes, não credes. E o rei Herodes, por certo, aqui a nossa licença poética, não está no texto, provavelmente ruborizado, acabrunhado, encabulado diante da ousadia daquele homenzinho maltrapilho, prisioneiro no cárcere local, que resolvera afrontá-lo, meio constrangido, talvez pigarreando, diz para a multidão: ora, Paulo, ora, quase que tu me persuades, quase que tu me convences também, eu, Herodes, a ser cristão. E Paulo, para fechar a narrativa à guisa de introdução, diz: quem dera, rei Herodes, quem dera que não somente o Senhor, mas todos vós que estáis no auditório de Cesareia neste dia, vos tornasseis também seguidores de Jesus. Em fevereiro de 1995, meus irmãos, visando ao resgate da história do Espiritismo no nosso torrão natal, no estado do Ceará, nós iniciamos uma busca na Biblioteca Municipal de Fortaleza, Menezes Pimentel, a fim de conhecer um pouco do trabalho dos pioneiros do nosso movimento. Foi quando nos deparamos, acidentalmente, folheando páginas amarelecidas e borolentas, por conta do tempo, de velhos jornais laicos ou leigos de Fortaleza, nós nos deparamos com páginas escritas da lavra de Manuel Viana de Carvalho, referentes à sua passagem por Fortaleza entre os anos de 1910 e 1911, quando, na função de primeiro-tenente do Exército Brasileiro, ele ali se encontrava. O fato é que Viana aproveitava aquele instante para, com sua eloquência fenomenal, fazer uma série de preleções, transcrevendo os jornais da época, valendo-se da taquigrafia,
alguns trechos dessas fenomenais preleções que arrebatavam multidões. A primeira mensagem que lemos e que integra o livro cujo título, Pérolas de Viana de Carvalho, foi uma sugestão, a partir de uma fala nossa, da nossa querida Malena, que gostou do título, e ficou Pérolas de Viana de Carvalho, intitulava-se Homenagem a Allan Kardec. Confesso-lhes que espírita em 1995, há 10 anos, já que nos iniciamos no espiritismo em novembro de 1985, e em 1986 e 1987 integramos o movimento de Juventudes Espíritas em Fortaleza, trabalhando pela Mocidade Espírita Joana de Ângeles, nós ficamos vivamente impressionados, ao mesmo tempo que apaixonados pelo labor impressionante desse cearense, lamentavelmente, à época esquecido de muitos espíritas no seu torrão natal, e do movimento espírita brasileiro, do nosso movimento nacional. Embora as múltiplas mensagens mediúnicas enviadas até nós, através da mediunidade ímpar, desse outro grande oráculo da espiritualidade dos nossos dias, Divaldo Pereira Franco, desde 1947, Viana de Carvalho era praticamente um ilustre desconhecido. De biografia sobre ele havia apenas um resumo constante da excelente obra de Zeus Vantuil, lançada em 1969 pela Federação Espírita Brasileira, com o título de Grandes Espíritas do Brasil. Foi quando resolvemos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Vianinha, como era carinhosamente chamado pelos companheiros de ideal espírita, por sua estatura pequena. Ele era ainda menor do que Bezerra de Menezes, que ontem revelamos aqui publicamente. Dr. Bezerra não vai ficar chateado comigo. A sua estatura física. Dr. Bezerra era baixinho. Tinha 1,60 m quando desencarnou. Na juventude, 1,64 m. Revelarei o que você me pediu. Eu só tenho 1,67 m. Sou um pouco maior do que os dois. O Viana ainda era menor, tinha 1,58 m. Pequenininho. Por isso o termo de Vianinha. E eu fico imaginando aquele homem franzino, pequeno, subindo a tribuna e abrindo a boca. Ele petrificava os auditórios. Ele magnetizava a semelhança de Paulo, e foi um Paulo do Espiritismo, por isso a alusão ao apóstolo da gentilidade, os auditórios que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, a partir de 1895, quando ele passa a viver no Rio de Janeiro, a fim de dar consecução aos seus projetos pessoais, passando a estudar na escola militar, ali localizada, e passou a fazer conferências no Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, presidido à época também pelo seu ilustre conterrâneo, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que presidia concomitantemente, ao mesmo tempo, a Federação Espírita Brasileira e o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, que foi, aliás, uma primeira tentativa, até anterior à FEB, de se organizar o movimento espírita no Rio de Janeiro e nacional. A FEB, no entanto, foi mais além, prosseguiu e permanece até hoje nesse mistério. Viana impressionava, muito jovem à época, ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1874, no Vale do Jaguaribe, região central do Ceará, com um clima muito semelhante a este que nós estamos vivendo hoje aqui em Curitiba, de 7, 8, 10 graus, terra maravilhosa, inesquecível, muito próximo, aliás, da cidade dele, cidade de Icó, uma próspera cidade do nosso sertão central, da freguesia do Riacho do Sangue, onde também desceria das regiões felizes da espiritualidade o Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para o desempenho da missão que todos nós conhecemos, e em grande parte podemos afirmar, assegurar como historiador, se estamos aqui hoje, devemos primeiramente ao trabalho de Bezerra de Menezes no século XIX. E Chico Xavier, a opinião muito nossa, no século XX. Porque, diferentemente da maioria de nós, que usamos a tribuna para falar, Bezerra, Chico Xavier, e asseguro-lhes, Viana de Carvalho, eles pregavam o que viviam.
e viviam o que pregavam cotidianamente. Não eram tão somente alto-falantes, mas eram homens cuja vida, patenteada na vivência diária do amor, tornou-se um testemunho inequívoco do que eles foram capazes realmente de realizar. Por isso estamos aqui hoje a falar sobre eles. Claro que nós não vamos fazer, seria por demais cansativo, e a estratégia inicial foi essa, para mostrar aos irmãos a importância de uma narrativa, como as que Viana de Carvalho fazia, e essa de que nos valemos, à guisa de introdução, dos nossos comentários nesta manhã de fraternidade, nós nos inspiramos no trabalho missionário de um grande orador do movimento espírita brasileiro, também hoje, infelizmente, esquecido de muitos, de mim não, que eu homenageio neste momento, o grande orador, amigo íntimo de Chico Xavier, que deixou alguns trabalhos publicados pela Federação Espírita Brasileira, Newton Boechat, que gostava de fazer essas narrativas relativas, particularmente à vida do apóstolo dos gentios. E Viana de Carvalho foi considerado pelos seus coevos, pelos seus contemporâneos, como a glória da oratória espírita. Edivaldo Pereira Franco nos diria, numa entrevista dada em 2008, para que fizéssemos um livro com o intuito de homenageá-lo, que foi publicado pela Federação Espírita do Estado de Ceará, no ano de 2011, em face da celebração naquele ano dos 60 anos da sua primeira ida à Fortaleza. Divaldo é cidadão fortalezense e cidadão também cearense, e Divaldo nos disse que Viana de Carvalho foi a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado. Porque na segunda metade nós tivemos grandes e excepcionais oradores. Ivon Costa, que desencarnou prematuramente na década de 1930, o fenomenal conterrâneo de vocês, porque eu tenho um carinho muito grande, lamentavelmente também esquecido do movimento espírita nacional, Jacó Rosman Neto, de Ponta Grossa, que desencarnou há pouco mais de 20 anos, completamente esquecido de muitos, lembrado por alguns poucos, que reconhecem o valor do seu labor fecundo. De José Raul Teixeira, do próprio Newton Boechat e de Divaldo Franco, esses grandes expoentes da oratória espírita, porque é interessante refletirmos que, embora o século XIX, um século de grandes e extraordinárias transformações, mas transformações que, a bem da verdade, vinham na esteira de outras tantas igualmente importantes de séculos precedentes, de séculos anteriores, como o século das luzes, assim também cognominado o século XVIII, o século do iluminismo, do movimento da ilustração, que passou a valorizar o raciocínio, a razão, mas que vinha também, como historicamente tudo é processual, nas transformações que eram oriundas do renascimento artístico, cultural, científico, da valorização do humano, como na obra Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, o pai do movimento humanista, mas como todas as transformações que ocorrem na humanidade, aos seus excessos, e o século XIX foi assinalado por uma avalanche de concepções filosóficas e científicas profundamente ceticistas, nihilistas, negativistas, que passavam a questionar a existência de Deus, a transcendência do ser e a imortalidade da alma. E foi exatamente em meio a esse báratro, esse contexto de dúvidas, de incertezas em relação ao porvir, que se concretiza a promessa profética outrora feita por Jesus, conforme a anotação de João em seu texto, do advento do Consolador prometido. Porque não há, é difícil para alguns talvez entenderem, o sentido do Espiritismo como Consolador prometido, nenhuma proposta filosófica e espiritualista, com todo respeito, que nos dê tanta certeza, tanta ciência, tanta convicção, da certeza da indestrutibilidade do ser imortal, do psiquismo, da alma ou do espírito que somos, do que o Espiritismo. Apontando, claro, que todas as religiões, desde que cada profitente viva em plenitude aquilo que concebe no caminho que opte por seguir, mas são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Então o Espiritismo nos traz, através dessa certeza que nos dá, via lápis de Chico Xavier,
a de que somos seres imortais. Que aqueles seres que amamos e que conviveram conosco na condição de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha, de primo, de prima, de amigo, de amiga, que receberam o chamado de Deus para retornarem antes de nós ao misterioso país das sombras, como assim definia um pensador espírita de outrora, ao mundo espiritual. Não, como diria Leon Denis, 1000 vezes não. Eles não morreram. Eles continuam a viver, só que numa outra dimensão de vida, numa outra dimensão existencial. Daí o caráter de consolador do Espiritismo, porque não há realidade mais alentadora, mais confortadora, mais consoladora para nós do que termos essa certeza de que somos seres imortais e de que teremos mercê da misericórdia infinita de Deus. Que cá para nós é muito mais mãe, com todo respeito aos pais, do que pai, embora a tradição judaica patriarcal nos mostre como pai, a oração dominical de Jesus, retrata e é compreensível pelo contexto. Deus é muito mais mãe na sua ternura, no seu afeto, no lidar conosco, pelas oportunidades recorrentes que nos dá, tantas quantas forem necessárias às vezes para a nossa reabilitação, através da reencarnação, por exemplo. Então é a certeza de que nós temos. Viana de Carvalho, quando subia à tribuna a partir de 1895, muito jovem à época, já possibilitava no auditório da instituição registros periódicos da época. E falamos ontem, por exemplo, das 2.000 pessoas que passaram a assistir à preleção de adesão pública do Dr. Bezerra de Menezes, de 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha. E brincamos até com o número de 2.000 pessoas, porque você juntar no século XIX 2.000 pessoas, a Malena ontem nos mostrava na série histórica da instituição, na década de 1930, o auditório histórico, onde Viana de Carvalho esteve e fez uma preleção, em 1919, apinhado de pessoas para assistirem palestras a respeito do Espiritismo. Mas no século XIX, quando o Espiritismo no Brasil ainda engatinhava, era muito mais difícil. Então, Bezerra de Menezes fez uma palestra para 2.000 pessoas, por ser uma figura carismática, conhecida, de referência na sociedade fluminense, a sociedade do Rio de Janeiro. Mas Viana era desconhecido, um rapaz. Ele se tornou espírita em Fortaleza, ele nasceu no Icó, mas com 3 anos de idade. Seu pai, o professor de música e de língua portuguesa da Escola Normal e do Liceu do Ceará, Tomás de Carvalho, exímio violinista, como Viana também seria, um virtuose no violino. Interessante que nós tivemos acesso ao inventário de Viana de Carvalho. Semelhantemente a Bezerra de Menezes, ele não tinha um bem material. Em termos de imóveis, tinha algumas poupanças de época que o único filho, o cientista João de Paiva Carvalho, desencarnado em 1961, especialista na área ornitológica e no estudo também de peixes, a ictiologia, ele levara toda a documentação do pai, doara os livros espíritas para a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, e nós encontramos ainda o registro dos 2 violinos na relação de bens materiais que ele possuía. Muito pouca coisa. Um violino descrito como danificado, que foi o seu companheiro de noites perdidas, em vigílias fecundas, dos momentos de soledade, de sofrimento pelos quais esse homem admirável passou. Como, aliás, isso ia acontecer com todas as grandes almas peregrinas que passam pela Terra, que muitos pensam que têm a vida fácil, mas muito pelo contrário. Viana teve uma vida solitária na Terra, embora circundado permanentemente por uma colmeia invisível de benfeitores espirituais que o inspiravam nessa tarefa missionária, desse trabalho missionário. Viana de Carvalho, portanto, tinha esse violino e um outro que adquirira mais recentemente, que eram seus companheiros nesses momentos. Ele se apresentava, inclusive, em muitos teatros. E até foi, curiosamente, numa época em que não havia esses serviços de som, para emoldurar a bela prece que o nosso Adriano fez, com fundo musical, ele, na década de 1920, com o Frei Solano, aspas, Frei Solano, era o nome com que era conhecido Gustavo de Macedo, grande amigo de Viana de Carvalho, que era um ex-frade dominicano, muito conhecido no movimento espírita na primeira metade do século passado,
que abandonou a batina e se tornou um grande propagandista do espiritismo. E as pessoas iam, muitas vezes, acompanhá-lo nas suas preleções, também fenomenais. E era interessante porque ele costumava falar muito da vida dos santos da igreja, abordando especialmente a mediunidade dos mesmos, algo que chocava as assembleias na época, principalmente de católicos que iam lá ouvir o ex-frei Solanos, nome com o qual, aliás, ele seria conhecido até a sua desencarnação na década de 1950. Figura também pouco lembrada pelo movimento espírita. E o Frei Solanos com o Viana de Carvalho introduziram o que ele chamava de música devocional. Foram até muito criticados à época, mas a intenção não era aquela de fazer uma espécie de liturgia, algo diferente na reunião, não. Repetimos, numa época em que não havia as facilidades tecnológicas que hoje nós temos, do serviço de som, o Frei Solanos, ou Gustavo de Macedo, tocava o piano, e Viana acompanhava com o violino as músicas clássicas de Beethoven, de Brahms, de Liszt, para que assim as pessoas se harmonizassem. Interessante. Antes das reuniões, não havia nada de mais nisso. Mas a espiritada de então, como sempre acontece, isso aqui não pode, aquilo ali não pode. Daqui a pouco, algemados, nós não faremos nada, né? E Viana é interessante como espírita, queridos, porque era um profundo conhecedor do espiritismo. Poucos tinham o conhecimento que ele tinha. Muito zeloso do ponto de vista doutrinário, mas sempre muito terno, afetuoso. Porque ele seguia à risca o lema kardeciano do trabalho, solidariedade e tolerância. Não aquela tolerância da conivência com erros, não. Mas com respeito ao outro. A compreensão de que companheiro se pensa um pouco diferente, ele tentava muitas vezes, e teve esse papel no movimento espírita nacional, de unificador, embora a palavra não fosse usada naquela época, mas era mais de união. Ele executou uma campanha permanente, era um estrategista na divulgação do espiritismo. Em todas as cidades por onde ele passava, ele percorreu praticamente o Brasil inteiro, em razão da sua vida mambembe, itinerante, das atividades militares, que o transportavam daqui a acolá, e muitas vezes, sobretudo quando ele estava na patente de primeiro-tenente, que provocava estragos, aspas, no bom sentido, em relação à fé de alguns em determinada cidade, divulgando o espiritismo, ele costumava ser convocado pelos seus superiores hierárquicos, a partir da pressão da igreja, é compreensível, sobretudo no Nordeste, uma sociedade, em grande parte nas principais cidades, conservadora por excelência, ultramontana. Então, diante do efeito para a igreja nefasto das preleções daquele jovem e pequeno na estatura física, orador cearense, seria interessante que ele fosse movido para outro estado. Viana esteve praticamente em todos os estados. No Nordeste, de maneira mais definitiva, em Fortaleza, esteve passando pela Paraíba, passou também pelo Rio Grande do Norte, não esteve fisicamente no Maranhão, mas Viana tinha uma peculiaridade, ele era amado pelo Brasil inteiro, exatamente por sua doçura, a ponto de algo incomum, mais recentemente, é surpreendente, porque o pesquisador se depara, quando folheia periódicos antigos, a Marlene está fazendo isso, com periódicos locais, o que é muito importante, é como se você voltasse, fosse uma espécie de psicometria, você voltasse no tempo e passasse a imaginar, viver aquelas cenas de outrora, do passado. Viana de Carvalho, ele montava uma estratégia. Por onde ele passava? Ele chegava na cidade, ele já estudava, usando a expressão de hoje, ele escaneava a cidade, o movimento espírita local, via, ali tem centro espírita, o centro espírita está em declínio, desaparecendo. Havia lojas maçônicas, porque ele era maçom, como muitos espíritas foram. Ele se filiou à maçonaria quando, de sua passagem por Porto Alegre, no final do século XIX, a loja Estrela de Jerusalém, em 1898. A maçonaria foi a grande mola propulsora do espiritismo, diria mais tarde Bezerra de Menezes que não era maçom. E essa instituição veneranda, respeitável, grandemente importante, inclusive para a celebração dos 200 anos da nossa independência, ontem muito oportunamente lembrado pela nossa Malena, efeméride esquecida dos brasileiros da atualidade. Eu me lembro quando era criança, pequena, não lá em Barbacena, mas lá em Fortaleza, eu
O Adriano não, que é mais novo do que eu, tem a idade do meu irmão mais novo. Eu me lembro da propaganda do Sesc Centenário da Independência. Tinha até uns hinos, umas canções, que marcaram indelevelmente a minha infância e a minha vida. Até hoje eu posso cantá-la. Não vou cantar agora para poupá-los desse constrangimento. Mas o fato é que hoje nós não estamos falando muito, e lembramos da maçonaria porque nos esquecemos que Gonçalves Ledo, José Bonifácio, patriarca da Independência, e o próprio Dom Pedro I fizeram parte da maçonaria. Então, Viana era maçom e amava essa instituição. E foi graças à maçonaria, em grande parte, nos estados onde ele passava, nos mais longínquos rincões do nosso Brasil, onde não havia células espíritas de grande porte, as casas eram tímidas, eram pequenas, para se aglutinar um público maior, ele se valia do concurso dos irmãos maçons, que cediam os espaços, os principais auditórios ou salões das lojas maçônicas, para que ele fizesse as suas preleções. Portanto, voltando ao início da nossa narrativa, no Rio de Janeiro, quando ele começou a fazer as suas preleções, registravam os periódicos da época, não 2.000 pessoas como Bezerra, mas 500, 600 pessoas se acotovelavam para ouvirem o pequenino orador subir na tribuna, abrir a boca e falar das excelências do reino dos céus, através da óptica do Espiritismo. Era assim Viana de Carvalho. Ele se iniciou no Espiritismo muito jovem, aos 17 anos, em 1891. Como dissemos, filho de Tomás e Antônio de Carvalho, a sua mãe, uma mulher de raras virtudes, Josefa Viana, desencarnada em 1879, o pai se consorciaria novamente com Maria Ricardina de Carvalho, dando a Viana novos irmãos. Mas em face da grande seca que açoitou o Ceará e o Nordeste, à época chamado Norte, em 1877, que durou até 1879, ele, criança, vem para Fortaleza, ou vai para Fortaleza, e ali viverá o resto da sua existência, até transferir-se para outras cidades, para dar consecução ao seu projeto, o amor que ele tinha pela carreira das armas. Mas ele começa o Espiritismo com 17 anos, quando era estudante da Escola Militar do Ceará, no mesmo espaço físico onde funciona o Colégio Militar de Fortaleza, onde hoje lecionamos, na Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota da nossa cidade. Ali, na companhia de alguns amigos, ele absorve as ideias de pensadores europeus, entre elas a de Allan Kardec, assim visto por eles, organiza um jornalzinho de divulgação dessas ideias, chamado Evolução. Alguns exemplares nós obtivemos desse periódico, e começa a propaganda espírita. Depois é transferido, e assim sucessivamente, ele vai seguir pela trilha do Exército, até a patente de major. Já estava prestes a ir para a reserva como tenente-coronel, tinha planos, tocava violão, inclusive fazia parte também do seu inventário um velho violão, tanto que tivemos a oportunidade de entrevistar o seu irmão caçula, chamado Renato de Carvalho, em 1995. Ele desencarnou em 1996, com quase 100 anos. E o seu Renato, eu tenho 1,67 m, o Renato também era pequenininho, né? Tem até uma fotografia de um trabalho que nós publicamos, do seu Renato, e o seu Renato dizia que quando visitou o irmão pela última vez, em 1923, Viana estava em Recife, ele até diz, olha, ele estava sozinho, muito calor, ele estava sem camisa, no quarto, tocando violão. E ele perguntou, e o violino? Ah, o violino é coisa do passado, agora estou aprendendo o violão, e pretendo, logo que for para a reserva, a aposentadoria dos militares, eu pretendo ir até a Suíça, para ter algumas aulas de violão com um grande violonista da época. Infelizmente não foi possível, porque ele desencarnou prematuramente de beriberi, algo estranho, mas na época foi a razão da sua causa mortis, pelo próprio assento de óbito constante do inventário, já sabíamos disso por um jornal antigo. Ele desencarna no dia 13 de outubro, numa quarta-feira, às 6h30 da manhã,
nas proximidades de Salvador, ainda na praia da Amaralina, quando se deslocara de Sergipe, de Aracaju, onde comandava interinamente o 28º Batalhão dos Caçadores e levava consigo toda a sua bagagem, já sendo transferido para o Hospital de São Sebastião, a sua bagagem fundamentalmente constituída de 2 grandes estantes com 120 livros espíritas e espiritualistas. E ele desencarna sozinho. Eu fico imaginando muitas vezes, refletindo, sem a família, certamente com a presença da espiritualidade. Fizemos uma entrevista com o Divaldo Franco, há algum tempo, para um trabalho que publicamos sobre Viana de Carvalho, e perguntamos a ele acerca da desencarnação de Viana. E o Divaldo nos disse que foi suave. Logo após o seu retorno ao mundo maior, ele foi acolhido carinhosamente pelo Dr. Bezerra de Menezes, poucas horas após. E aí encaminhado pelo mesmo para o pronto restabelecimento e, assim que pudesse, retornar às suas atividades, de alguma forma, para auxiliar esse projeto de expansão no Brasil da mensagem espírita. Falamos que Viana começou muito jovem no movimento espírita, e não podemos deixar aqui de fazer registro de uma de suas ações mais importantes. Viana agiu como Bezerra de Menezes, divulgando, como dissemos, ele montava uma estratégia para saber se na cidade havia núcleos espíritas, se havia instituições consolidadas, como aqui no Paraná. Ele esteve 2 vezes em Curitiba, saindo de Fortaleza em 1911, pressionado pelo clero local, ele vem para Curitiba. E já dissemos por repetidas vezes, e posso lhes assegurar, que tendo estado em Alagoas, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Sergipe, no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que foi o estado onde ele mais esteve presente, em razão da necessidade de retornos constantes por conta das atividades militares, enquanto ele aguardava transferências. No Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, morou em Porto Alegre, e Santa Maria da Boca do Monte, em Fortaleza, mas eu posso lhes assegurar, não porque esteja aqui, porque eu já havia dito isso, até numa brincadeira com o Adriano, na primeira live que participamos virtualmente, do amor que Viana de Carvalho tinha por vocês, paranaenses, pela terra dos pinheirais, das araucárias. E, de certa forma, Marlene, a oportunidade que você nos dá de falar neste momento, nesta ocasião tão especial, acreditamos que, de alguma forma, embora não sejamos médios nesse sentido ostensivo, mas que, de alguma forma, aqui podemos também falar em nome dele, Viana de Carvalho, demonstrando o seu reconhecimento, a sua gratidão pelo que ele aqui recebeu. Ele esteve, portanto, fisicamente com vocês, aqui no Paraná, com palestras na Associação dos Comércios, no Teatro Alemão, e na sede histórica que ontem visitamos, em 1919, a sede é de 1917, mas em 1919 ele voltou. Esteve em 1911 até o início de 1912, quando inclusive já se associou à instituição. Já era muito amado, já era muito querido. Ele era orador oficial da FEB, e assim percorria o Brasil a partir de 1907. E em 1919 ele retorna, depois de um período dificílimo lá no Nordeste, quando ele sai quase escorraçado de Alagoas, depois de uma perseguição cruel do clero local, que chegou a proibir uma palestra dele. O reformador descreve isso minuciosamente, o sofrimento dele. Chegaram a bloquear a estrada por onde ele ia, chegaram a fechar uma associação onde ele ia fazer uma preleção. Inclusive, até numa praça pública, ele tentou dessa forma, improvisando no coreto daquela praça, um parlatório, uma tribuna, e aí colocaram alguns caixotes de querosene para que ele fizesse a pregação, a divulgação da mensagem espírita daquele local. Mas a polícia interveio, e ele, como militar, respeitosamente, acata a determinação
das autoridades constituídas, mas vai fazer por sugestão de um amigo de um local ermo, numa casa de má fama, falar a respeito da mensagem espírita na perspectiva de Jesus. A moral espírita é essencialmente a mesma moral cristã. E em meio àquele lupanar, um ambiente pesado, ele se torna uma espécie de dreno do Cristo, limpando as impurezas ambientais para que ali ele jorrasse luz, a luz do Evangelho, a luz da mensagem de Jesus pelo Espiritismo, às pessoas que ali se encontravam. E quando ele sai de lá e vem para cá, o reformador, com essa notícia alvissareira, diz da alegria de Viana de Carvalho por vir ter com amigos do Paraná, terra onde o Espiritismo estava bem constituído, bem consolidado, e que certamente o acolheriam com muito afeto. E era assim que ele se sentia, nestas plagas, neste estado que tanto ama. E isso nós sentimos. E hoje digo a você, Adriano, como afirmei ontem, sem ciúme, sem inveja, sem despeito. Viana de Carvalho é muito mais amado aqui no Paraná do que no Ceará. Embora Divaldo tenha nos dito que Viana de Carvalho tem pelejado para tentar unir o movimento espírita cearense. Foi um movimento de avanços e recuos, segundo o reformador de 1930, mas que, por ser a terra berço de Bezerra de Menezes, o grande apóstolo da união e da unificação do nosso movimento espírita, merece, por certo, a atenção de uma alma do quilate, da estirpe, da grandeza de um Viana de Carvalho. Portanto, Viana observava, fomentava o surgimento de novas casas espíritas, fazia essas palestras públicas, semelhantemente a Bezerra de Menezes, inspirado na sua coluna semanal Estudos Filosóficos, sobre a qual falamos no seminário de ontem, ele escrevia os seus temas filosóficos. Era um estudo filosófico, inspirado no conterrâneo que ele tanto amava, temas filosóficos, ou questões filosóficas. Algumas delas, nós fizemos o Ctrl+C e o Ctrl+V dos nossos dias e colocamos no livro, para que vocês pudessem ter uma ideia da fenomênica oratória desse arauto de Allan Kardec dos nossos dias, porque ele era fiel a Allan Kardec, como dissemos, mas extremamente respeitoso. As contendas dele não eram com os espíritas. Jamais ele discutia com os espíritas, embora suas divergências naturais em relação a essa ou aquela questão. Mas ele nunca se fez inquisidor das consciências alheias, não. Ele era profundamente terno, tolerante, doce, afável. As contendas dele, assim, de forma dura, assim, essas eram contra o clero. Ou, como aconteceu em Recife, com um pregador protestante, que tentou ridicularizar o espiritismo. Ele era verdadeiramente imbatível numa contenda, num debate. Hoje pode ser estranho para nós, conversávamos com a Malena, mas esses debates fizeram parte de uma época, como Paulo. Eurípides Bazanufo, essa alma encantadora, cuja vida nos fascina, pelo seu exemplo de vivência cristã, foi polemista. Polemizou com o padre da sua cidade, em Sacramento. Bezerra de Menezes, idem. Nos estudos filosóficos, ele rebatia as críticas absurdas cometidas por alguns clérigos ou outros pensadores contra o espiritismo. Caiba Schutel, também nem se fala, Batuíra. Então não tinha como, diante da reação às novas ideias propostas ao mundo pelo espiritismo. E ele era muito ousado. Colhia sempre a palma da vitória. Viana de Carvalho era médium. Ele não teve uma atividade mediúnica, mas como todo grande missionário, à semelhança de Paulo, dissemos, ele estava cercado por uma pleiade de espíritos que o inspiravam nessa tarefa missionária e peregrina. Tivemos a oportunidade de conversar, como dissemos, com o irmão Caçula, que chegou a conhecê-lo,
E o seu Renato nos disse que, certa feita, lá em Fortaleza, por ocasião da segunda passagem dele nos anos 1920, em 1923, quando, inclusive, em Fortaleza ele foi encaminhado à residência de um jovem franzino, soldado do Exército, nascido na cidade de Pacatuba, no Ceará, em 1905, chamado Francisco Peixoto Lins, que era um jovem, mas que de uns tempos para o ano de 1923 fora acometido de uma pertinaz obsessão, de tal maneira que mesmo franzino, também 1,62 m por aí, fazem parte da falange de Zaqueu, esses todos que eu estou citando. Nós também, né, Marlena? Baixinhos. Eles sim, nós não, pelo menos por mim não. Mas o fato é que esse jovem, sozinho, nesse processo obsessivo, 5 homens não conseguiam segurá-lo. Ele foi levado ao Centro Espírita Cearense, depois de uma visita que Viana de Carvalho, em 1923, fez a sua residência, e ali ele foi tratado diretamente pelo próprio Viana de Carvalho. Mais tarde, esse jovem equilibrado converter-se-ia no mais extraordinário médium de efeitos físicos, na nossa opinião. Em nosso país, o chamado médium das materializações luminosas, Francisco Peixoto Lins, mais conhecido como Peixotinho, que desencarnou no Rio de Janeiro em 1966. Então tem esse papel de Viana de Carvalho também. Então dizia o seu Renato que o professor Martins de Aguiar, catedrático conhecido em Fortaleza, do Liceu do Ceará, professor de língua portuguesa, um filólogo, chegou a assistir uma preleção de Viana de Carvalho e testemunhou um fato num prédio que recentemente foi tombado, não pelo patrimônio histórico, lamentavelmente, mas literalmente tombado pela especulação imobiliária. Foi derrubado o Centro Artístico Cearense, que era uma loja maçônica antiga, onde Viana fez várias preleções. E nesse prédio, diz o seu Renato, que também estava lá, o professor Martins de Aguiar, que foi por curiosidade ouvir Viana de Carvalho, registra que em 1923, Viana estava fazendo uma preleção, quando de repente, em dado momento, inopinadamente, ele estaca, para, fecha os olhos, as pessoas não entendem. Só que observaram que do alto, o candelabro de gás, de querosene, à época, começa a se movimentar e despenca do alto, direto na cabeça dele. Todos viram. Se impressionou o referido professor e filólogo. E quando estava a 2 palmos da cabeça de Viana, segundo a narrativa que nos foi feita pelo irmão na entrevista que a ele fizemos, e que ainda temos gravada em fita cassete, do meu tempo, movida por uma força invisível, o candelabro foi desviado dessa rota vertical e projetado ao canto da sala, espatifando-se. Poucos segundos após, ele, como se nada tivesse acontecido, levanta a cabeça e continua a desenvolver o tema para estupefação do público ali presente. Numa demonstração de que ele estava, usando a expressão dos nossos jovens de hoje, antenado com o mundo espiritual. É impressionante esse fato. Viana era arrebatador. Encontramos registros dos jornais da época que, quando ele terminava uma preleção, o público de pé o aplaudia em delírio, magnetizado pelo seu verbo flamívomo, à semelhança de Paulo em Cesareia, por 5 minutos. Não paravam de aplaudir. E era hábito naquele momento, principalmente por gentileza e reconhecimento ao orador, as jovens, as moças, as senhoras presentes atiravam flores na direção do palco, onde ele emocionadamente agradecia. Quando ele esteve aqui e fez uma palestra na sede histórica, em 1919, em agosto daquele ano, ele falou sobre um dos temas que mais o emocionavam. Ele falou da passagem, que é um tema que eu particularmente gosto muito também de falar, Jesus perante Pilatos.
e tocou os corações dos irmãos paranaenses de então. O reformador, na década de 1910, transcreveu essa conferência e diz que quando Viana estava fazendo a preleção, essa notícia é dada pelo reformador, por isso que ele não era um alto-falante, ele sentia o que estava falando. Disse que ele falava como aqueles santos antigos retratados nas pinturas renascentistas, com os olhos fixos nos céus, como se estivessem êxtase. E vertiam um copioso pranto, lágrimas vertiam dos seus olhos, quando ele falava da crucificação de Jesus. Os instantes derradeiros do filho de Maria, a dor da mãe ali presente, ao lado das outras Marias, naquele momento em que a humanidade cometeu o mais hediondo crime contra o mais justo dos justos homens que já pisou na crosta planetária. Perguntamos a Divaldo Franco a respeito dessa passagem da história de Viana de Carvalho. Divaldo, baixando a cabeça, disse-nos, ele se emocionava porque ele estava lá. Não disse como. Se era algum soldado responsável pelo crime ignominioso. Perguntamos a Divaldo também a respeito de outras existências. Sempre temos cuidado em relação a questões relacionadas a revelações em torno de existências anteriores. Lembro até um amigo querido, muito cético, que aliás se tornou espírita, vindo do agnosticismo, do materialismo, após ouvir críticas absurdas contra o espiritismo. Resolveu estudar o espiritismo e ficou impressionado, que aquelas críticas não tinham fundamentação alguma. Manuel Lima Soares, professor de sociologia. Mas ele continuava ainda com aquele comportamento de outrora, um tanto duvidoso, o que era bom. E ele dizia, em matéria de reencarnação, eu sempre me valho daquele personagem do Zorra Total, do Orlando Drummond. Pezinho na frente e pezinho atrás. Eu sou muito cuidadoso. E, aliás, eu só aceito uma como autêntica. E eu disse, qual, irmão Nel? A que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas por quê? Porque foi Jesus quem disse. As outras todas eu ponho duro. Isso era ele. Mas o Divaldo nos disse, inclusive proferiu uma palestra que temos gravada em áudio, em 10 de dezembro de 1974. Óbvio que naquela época não estávamos assistindo no Rio de Janeiro, éramos crianças. Mas essa palestra foi comemorativa, alusiva ao primeiro centenário do nascimento de Viana de Carvalho. 10 de dezembro de 1874, 10 de dezembro de 1974. E nessa conferência, eloquentemente, inspiradamente, Divaldo deixa escapar. Eu não, peguei, copiei, anotei. Que Viana de Carvalho esteve presente nas cruzadas medievais, a época do sultão Saladino, que teve um contato com Francisco de Assis. Agora, fazendo o quê? Não sei. Certamente integrando o movimento das cruzadas, que lutava para a libertação do túmulo vazio, onde se cria, se acreditava, que o corpo de Jesus houvera sido sepultado. Falamos que, historicamente, não há comprovação nesse sentido. O fato é que Viana, portanto, integrou o movimento das cruzadas. E é interessante porque ficamos com essa informação e constatamos que quando o espírita, na sua última romagem terrena, Viana de Carvalho também excetou uma cruzada, mas agora uma cruzada espírita, diferente, interessante. Inclusive, em Pernambuco, quando esteve em 1923, ele, juntamente com alguns amigos pernambucanos, fundou, inspirada numa outra congênere que ele havia organizado no Rio de Janeiro, a Cruzada Espírita Pernambucana. Sempre com esse propósito de divulgar nos estados e pelo Brasil, através dessa cruzada que ele próprio capitaneou, comandou, a divulgação do Espiritismo pelo Brasil afora. Esteve, inclusive, fundando federativas como o Centro Espírita Cuiabano, no Mato Grosso. Só um detalhe, perdão, vamos já fechar a nossa exposição, até porque temos que voltar para a terra dele, Viana de Carvalho. Mas
Originalmente, em 1904, quando houve o primeiro centenário feito pela Federação Espírita Brasileira, comemorativo ao nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 1904, Viana já fez palestras na FEB, ainda muito novinho. Mas houve uma proposta da FEB, a Federação Espírita do Paraná estava com 2 anos de existência, de evitar que federativas como a FEP e a Federação Espírita do Amazonas, que usavam a expressão federação, que elas pudessem, se possível, mudar o nome para Centro Espírita Cearense, Centro Espírita Cuiabano. No início do século passado, final do século XIX, a expressão centro, poucos espíritas sabem disso, não era utilizada como hoje nós utilizamos para designar um centro espírita, a nossa casa espírita, ou grupo espírita. A palavra era grupo espírita, ou sociedade espírita, as casas menores. Mas a palavra centro, que dá a ideia de convergência, era utilizada mais no sentido federativo. Por isso falamos anteriormente que Viana se vinculou ao Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, que era uma entidade federativa. Então, os organizadores desse movimento, porque já havia 2 constituídas com o nome de federação, propuseram, olha, não seria interessante vocês usarem ou a palavra centro ou união. No Pará, que é de 1906, usaram União Espírita Paraense. Aqui não mudou. Desobedeceram. Também no Amazonas, igualmente. É interessante que Alagoas, onde Viana fez uma palestra já em 1910, mudou. Era Federação Espírita Alagoana, mudou para Centro Espírita Alagoano. Depois voltou a ser federação. Não deu certo essa proposta. Em Fortaleza, ele fundou o Centro Espírita Cearense, em dia 19 de junho de 1910. No mesmo espaço físico onde se encontra hoje a Federação Espírita do Estado do Ceará. Então ele tinha essa ideia de centro, né, de convergência. Mas era só um capricho, um detalhe que, não, como diz lá em Fortaleza os jovens, não influi nem contribui, né? Não ia alterar absolutamente em nada. Então, na época, houve toda essa movimentação para se organizar o nosso movimento espírita. Detalhe que não podemos deixar de abordar nesta palestra em comemoração aos 120 anos da FEB. Viana de Carvalho, a partir, sobretudo, de 1914, encetou uma campanha para a criação das chamadas escolinhas de moral cristã, dominicais, na Federação Espírita Brasileira e no Grupo Espírita Discípulo de Samuel, que funcionava na cidade do Rio. Na década de 1960, o Reformador, órgão informativo da FEB, publicou uma notícia histórica a respeito do pioneirismo da professora Ilka Mas nessa atividade, colocando a professora Ilka Mas como a responsável pela idealização desse projeto. Na década de 1990, quando começamos a pesquisar mais a fundo a vida de Viana de Carvalho, o saudoso e querido amigo, grande cientista e pesquisador espírita, Lamartine Palhano Júnior, do Espírito Santo, sabedor, e foi ele que fez o prefácio de um trabalho que publicamos. Aliás, Marlene, quem fez aquele comentário do livro na capa foi você? Não, né? É só um detalhe, porque normalmente as pessoas que fazem os prefácios, as apresentações do nosso livro, espero que não tenha sido, logo depois que fazem o prefácio, desencarnam. Eu estou até preocupado. Lá em Fortaleza eram as entrevistas. Eu entrevistava a pessoa, 3, 4 meses depois, voltava, já foi. O Antônio Alfredo Monteiro, citado aqui por vocês, levou isso a sério, até hoje está lá. Passou dos 80. Eu disse, Monteiro, eu quero lhe entrevistar. Ele disse, não, você não venha para cá com essa estrela, não. Já conheço a sua fama. Evidentemente que é coincidência, né? Porque normalmente as pessoas que eu entrevisto já têm uma certa idade. Isso era com as entrevistas, agora é com os prefácios. Eduardo Carvalho Monteiro, Palhano, Bem-vindo Melo, esse pessoal foi fazendo, né, os registros. Francisco Carraseiras, que era um companheiro lá do Ceará, foram, né? Então, espero que isso não seja fato, não daqui a pouco eu vou ter que analisar o que é que eu fiz para merecer isso. Mas tudo bem. E o fato é que Viana não foi registrado como sendo responsável. E o Palhano
gentilmente nos mandou 2 documentos do grande apóstolo capixaba, lá do Espírito Santo, Jerônimo Ribeiro, amigo íntimo de Viana de Carvalho, que, aliás, desencarnou no mesmo ano de Viana de Carvalho. E nas 2 cartas originais do Viana de Carvalho, dirigidas a Jerônimo Ribeiro, cartas de punho, elas são de março de 1914. O Viana vem dizendo, no possessivo, o meu projeto da idealização de 2 escolinhas de moral cristã para a Federação Espírita Brasileira e para o Grupo Discípulos de Samuel está sendo levado adiante por uma amiga que eu indiquei, a professora Ilka Mas, que ficará encarregada da FEP e do Grupo Discípulos de Samuel. Então, ele coloca muito claramente que está mantendo contato com outros espíritas, como o próprio Jerônimo Ribeiro, Anália Franca, Inácio Bittencourt, no Rio de Janeiro, para articular esse projeto. Ele era apaixonado pelas crianças e via a necessidade premente, urgente, de se pôr desde cedo as crianças e os jovens em contatos com a mensagem de Jesus na perspectiva espírita, o contato com o espiritismo. Então, foi ele o responsável. Nós fizemos o encaminhamento desse documento para que a FEB, a nossa Sandra Borba, nos ajudou nesse sentido. Eu disse, Sandrinha, querida, olha, a injustiça com o nosso nordestino aqui, o nosso Vianinha. Ele é colocado aqui, nem se cita o nome dele. A professora Ilka Mas foi indicada por ele, nada contra, fez o trabalho dela, mas foi indicada por ele. Ele é que foi o responsável. Como você prova, está aqui o documento, a carta, está transcrita aqui. O meu projeto idealizado, nós vamos... Em 1917, ele faz ainda um trabalho divulgando o espiritismo para os jovens, porque começou jovem. Não foi de berço, como o nosso Adriano, mas começou muito cedo. Eu comecei com 21, Viana com 17 no espiritismo, e somos muito gratos a Deus por isso. Então, queridos, queríamos fechar essa nossa reflexão, esse dia de homenagens, agradecendo a paciência de vocês. Há muita coisa a se falar sobre Viana de Carvalho. Há muita coisa, que no calor da emoção, às vezes sob inspiração, vamos falar algo e de repente aparece outro, já que pesquisamos também há praticamente 3 décadas sobre a vida de Viana de Carvalho, como Bezerra de Menezes, não poderíamos fazer aqui esse registro, para que nós conheçamos um pouco mais a respeito dessa sua oratória fenomenal. Do Jacó Rosman Neto, recebemos um presente, da Malena, nós temos algumas em casa, há peças de oratórias fantásticas, impressionantes, de Newton Boechat, de Divaldo e de Raul, nem se fala. De Ivon Costa, infelizmente, não. Temos um filme em que ele se apresenta, movimentando-se, mas é na época do cinema mudo. Mas de Viana, é até possível, tentamos encontrar, no trabalho de Frederico Figner, no seu acervo, algum disco que de repente tivesse sido passada, feita, uma palestra, uma gravação do nosso Vianinha, conhecido pelos familiares com apocorístico de Manu, de Manuel. Até hoje, os sobrinhos dele lá em Fortaleza chamam tio Manu, mesmo não o tendo conhecido, alguns espíritas. E mantemos contato com o bisneto dele, que até depois queremos apresentar a você, Malena, um dia, quem sabe, Fernando Sherman de Carvalho, o único bisneto de Viana que reside em São Paulo, um amigo muito querido, baixinho como ele. A genética foi forte. Que, portanto, é espírita, um companheiro muito amado, a quem também homenageamos neste momento pelo muito que ele nos tem ajudado, cedendo, inclusive, muito material pessoal da vida do nosso Vianinha. Então, nós queríamos fazer esse registro que de Viana não há, por razões óbvias, a oratória dele. O Divaldo disse que já o ouviu no mundo espiritual. E como colocamos, disse que depois do Viana, o orador mais completo que ele ouviu, é Divaldo quem diz, está num livro que nós publicamos, na entrevista que fizemos, foi o Jacó Rosman Neto. Quem não ouviu um dia, ouça, é impressionante a conferência desse grande baluarte do nosso movimento. E o fato é que nós podemos ter uma ideia do que o Viana disse, como ele disse, por isso a narrativa, a guisa de introito da nossa fala sobre Paulo, porque a narrativa biográfica ela é envolvente. As pessoas vão acompanhando como numa tela de cinema. Ali nós constatamos que Viana fazia isso. Ele conseguia conjugar também o seu talento como literato,
Ele integrou o movimento literário no Ceará, que foi um movimento efervescente no final do século XIX, fazendo parte de várias agremiações literárias, embora ele fosse um homem também de conhecimentos ecléticos na área das matemáticas, ele era bacharel em ciências físicas e matemáticas, mas homem versado em conhecimentos da física, da química, da geologia, da literatura. Era um apaixonado, escreveu 2 obras, uma lançada em 1898, sob o título de Facetas, que teve uma segunda edição em 1910, e uma outra, Mimosa, expressão antiga, intitulada Coloridos e Modulações, lançada há 99 anos, em 1923, e com uma estratégia muito interessante de tocar, através de pequenos textos, os nossos corações. Então, nós colocamos algumas dessas pérolas desse arauto de Kardec na obra que vimos lançar, mercê da generosidade da FEP, e também transcrevemos algumas das conferências a que fizemos menção, entre as quais a homenagem a Allan Kardec, que foi a primeira que nos impactou profundamente quando, nas nossas buscas iniciais, há quase 30 anos, a respeito da história do nosso movimento espírita. Queríamos agradecer, sensibilizados a vocês. Saímos do Paraná, como dizíamos brincando, empanturrados de afeto, de carinho. Fomos exagerados na gula, na busca desse afeto, mas certamente não vamos sair daqui com nenhuma indigestão. Mas queríamos aqui agradecer a Deus. Repetimos, finalizando a nossa participação, por este encontro tão especial. A fraternidade dos amigos da FEP. Agradecer Bruno, é o nome dele? Ao Bruno, ao meu querido Marco Negrão, um gentleman. Ao Marcelino, que ainda não pude conhecer pessoalmente, porque reside um pouco longe. A todos vocês. E dizer que há sempre tempo de renovar as nossas esperanças, porque Viana foi arauto de Kardec, e a semelhança do que faz em nossos dias esse arauto da esperança, chamado de Valdo Pereira Franco, em meio às vicissitudes existenciais, às agruras, às dificuldades pelas quais a humanidade terrestre, em evidente mudança de rumos, passa, que nós possamos continuar acreditando na mudança para melhor do nosso mundo. Houve um dia na Terra um renomado pensador agnóstico que não cria em Deus, duvidava da existência divina. Mas um dia, como todos nós, em momentos difíceis, talvez numa hora aziaga, ele titubeou e experimentou uma prova acerba, dolorosa, e reavaliou a sua vida. E através de um poema, registrou como foi essa sua transformação e como se deu o seu contato com Deus. Assim dizendo: ó Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas, olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo: será? Será que tu existes? Nessa caminhada árdua, nessa busca, prossegui. Procurei-te através dos templos, das religiões, e não te encontrei. Através de sacerdotes, pastores, padres, líderes espiritualistas, espíritas, também não te encontrei. Aí eu me senti só, vazio, desesperado e descri. Na descrença eu te ofendi. Em te ofendendo, naturalmente eu tropecei e no tropeço eu caí. Na queda eu me senti fraco. Ao me sentir fraco, desesperadamente eu procurei socorro. Com o socorro eu encontrei amigos.
Com os amigos eu recebi afeto, carinho. E com carinho eu vi nascer um mundo novo. Nesse mundo novo eu resolvi viver. O que eu recebia, eu doava. E curiosamente, aí doando era que eu mais recebia. E ao receber, eu me senti feliz. E ao ser feliz, Senhor, conclui o ex-agnóstico ou ateu, foi que eu enxerguei finalmente que não fora distante, mas dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar-te, foi que te encontrei. Muita paz a todos, e feliz aniversário de 120 anos à Federação Espírita do Paraná.